de trazer a palavra, que é uma responsabilidade, mas eu creio que o Senhor é comigo. E eu creio que Ele vai falar muito conosco essa noite, amém? Eu peço que os irmãos fiquem de pé e abram as suas Bíblias no Salmos número 66, a partir do verso 8. Amém? 66. Todos acharam? Amém. Diz assim: Bendizei, povos, ao nosso Deus, e fazei ouvir a voz do seu louvor, ao que sustenta com vida a nossa alma, e não consente que resvalem os nossos pés. Pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos afinaste como se afina a prata. Tu nos meteste na rede, afligiste os nossos lombos, fizeste com que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças. Passamos pelo fogo e pela água, mas trouxeste-nos a um lugar de abundância. Entrarei em tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos, que haviam pronunciado os meus lábios e dissera a minha boca quando eu estava na angústia. Oferecer-te-ei holocaustos de animais nédios, com odorante fumo de carneiros. Oferecerei novilhos com cabritos. Vinde e ouvi, todos os que temei a Deus, e eu contarei o que ele tem feito à minha alma. A ele clamei com a minha boca, e ele foi exaltado pela minha língua. Se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Mas na verdade Deus me ouviu e atendeu à voz da minha oração. Bendito seja Deus que não rejeitou a minha oração e nem desviou de mim a sua misericórdia. Amém? Os irmãos podem sentar, o diácono já orou. E o tema dessa mensagem é fidelidade ao Senhor. E aqui nesses versos que eu fui lendo, que nós lemos agora, percebemos que é um salmo de gratidão de Davi a Deus por tudo que o Senhor tinha realizado em sua vida naquele momento. Assim como em diversos salmos, Davi passou por muitas perseguições, passou por muitas tribulações. E aqui ele conta um pouco disso, não pelo processo em si, mas sim agradecendo a Deus porque Deus livrou ele dos seus inimigos. Ele até fala em certo momento que Deus permitiu que os inimigos cavalgassem sobre a cabeça deles e do que estavam com ele. Ou seja, ele fala do processo que passou ali em forma de agradecimento. Ou seja, ele já tinha passado por aquele momento. E ali, quando nós vamos avançando, nós percebemos que Davi vai falando sobre as suas orações, sobre os clamores que ele entoou a Deus. E percebemos que Deus, ele ouviu a voz de Davi. Ele ouviu o que ele tinha feito, ouviu o clamor dele, ouviu os seus pedidos. E aqui, assim como ele disse no 20, bendito seja Deus que não rejeitou a minha oração e nem desviou de mim a sua misericórdia, nem apartou de mim o seu amor. Ou seja, Deus ouvia a voz de Davi. E quando eu li isso, eu cheguei a pensar em um momento, por que as orações de Davi eram tão ouvidas por Deus? Por que o Senhor ouvia tanto a voz de Davi? Ele falava e o Senhor ali sempre era com ele, sempre estava com ele. E eu separei alguns pontos aqui que o Senhor falou comigo. E o primeiro deles é que Davi, em suas orações, ele sempre foi muito aberto, sempre foi muito sincero naquilo que ele falava com o Senhor. E o que eu vou usar como exemplo é o Salmo 55, quem quiser me acompanhar, em uma situação onde Davi estava, mais uma vez, passando por uma dificuldade, aqui não como um agradecimento, mas contando o processo, contando como ele estava se sentindo a Deus. E aqui ele apresenta sua realidade a Deus sem nenhum tipo de fingimento. Estava passando por uma dificuldade na qual ele não conseguia reagir de uma forma calma, de uma forma tranquila. Se a gente for ver alguns versos, ele vai falando que o tremor e o medo tomavam conta dele, que ele não conseguia reagir, que se ele pudesse, ele teria asas como uma pomba para fugir para o deserto. Ou seja, Davi estava com medo, Davi estava apavorado pela situação que ele estava vivendo. Ele não estava conseguindo ter reação sobre isso. E aqui ele vai falando que por causa das suas perseguições, não só sua mente foi afetada, como o seu corpo, ou seja, ele estava perplexo, ele não conseguia ter reação sobre isso. Relatou como o seu coração ficou acelerado, os seus tremores, e disse que queria fugir para bem longe. Ele não tinha motivos para fingir que estava bem só porque confiava em Deus, como nós vimos no 66. E algo que falta muito em nós é justamente isso, a nossa humildade para reconhecer que nós precisamos do Senhor, que nós realmente sentimos medo se nós não estivermos com Ele. No caso, Davi estava com Ele, mas isso não o impedia
de estar atemorizado. Mas mesmo assim ele conta ao Senhor a forma com que ele estava, sem fingir que só porque ele era crente, só porque ele acreditava no Senhor, nada o abalava. Ou seja, algo que muitas vezes nós fazemos e algo que eu já fiz era achar que só pelo fato de sermos cristãos, nós não temos o direito, ou melhor, nós não podemos nos abalar, não podemos sentir medo. Só que aqui Davi mostra totalmente o contrário. Davi, que tinha uma intimidade com Deus, era o homem segundo o coração de Deus. Ele mostra aqui que sentiu medo, que sentiu pavor, que se sentiu atemorizado pelos seus inimigos, pelas suas perseguições que ele sofria. Ou seja, Davi, ele sempre foi muito sincero com Deus. E esse é o primeiro ponto, sinceridade. Davi não tinha que esconder o medo que ele sentia a Deus. Olha, Deus, eu estou assim, eu não consigo reagir nessa situação, eu estou com medo, porém, era isso que Deus queria dele. Não que ele fingisse que estivesse bem, porém, que ele abrisse o coração a Deus. Porque é isso que Deus exige de nós quando nós estamos orando. Ele não quer uma oração fingida, ele não quer que nós façamos algo forçado, algo simplesmente por protocolo ou por regra. Ele quer que nós falemos exatamente como nós estamos nos sentindo, porque é uma conversa de fato. E quando você conversa sinceramente com um amigo seu, você conta como está se sentindo. Quem dirá a Deus? Deus principalmente deve saber como nós estamos nos sentindo. E o segundo ponto é a dependência de Deus. Ainda no 55, ele vai falando como está se sentindo, vai falando o porquê estava se sentindo daquela maneira. Só que Davi não só usou esse Salmo 55 como um desabafo a Deus, não só usou como jogar tudo que ele estava sentindo para cima de Deus e deixar que ele resolvesse isso, mas também ele mostra a confiança que ele tinha no Senhor. E isso nós podemos ver no verso 66, que ele diz, depois de ter falado tudo aquilo, como ele estava se sentindo, ele diz: mas eu invocarei a Deus e o Senhor me salvará. De tarde, de manhã e ao meio-dia eu orarei e clamarei e ele ouvirá a minha voz. Ou seja, Davi não só falava: Senhor, eu estou mal, Senhor, eu preciso do Senhor, mas ele diz: eu confio na tua voz. Eu confio que quando eu clamar, que quando eu levantar a minha voz a ti, o Senhor me ouvirá, o Senhor irá atender a minha necessidade, o Senhor vai atender o meu clamor. Não porque eu posso, porque aqui ele deixa claro que sem Deus ele não é nada, mas ele chamava a Deus e dizia: eu preciso de ti, eu preciso da tua mão. Se eu somente invocar ao Senhor e clamar a voz, ele irá me ouvir. Era isso que Davi dizia. Ou seja, suas adversidades nunca o impediram de crescer com Deus, nunca o impediram de confiar em Deus. Nenhum momento difícil foi capaz de tirar dele essa confiança. Ou seja, mesmo com tantas tribulações e perseguições, ele permanecia focado no Senhor, sabendo que essas coisas não poderiam o impedir de ter a sua confiança abalada. Ou seja, nós precisamos realmente não só falar a Deus como estamos nos sentindo, mas sim falar: Pai, eu sei que minha situação não é fácil, porém eu confio que o Senhor tem poder para me tirar dessa situação. Eu confio que se eu levantar a minha voz, o Senhor irá me ouvir, porque o Senhor é meu Pai. Eu me sinto seguro perto do Senhor. E ao invés de reclamar pelo que estava vivendo, ele preferia orar a Deus, preferia falar com Deus e confiar nele. E assim como ele falou isso no 16, ele também diz no 22. Aqui, com certeza, ele estava numa situação complicada de ansiedade, mas ele ainda assim diz: entregue suas preocupações ao Senhor, e ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha cair. Ou seja, Davi, quando ele escreve isso tudo, ele está entregando as suas dificuldades, as suas ansiedades ao Senhor, e ele nos convida a fazer isso. Não sei a sua dificuldade, você não sabe a minha, mas quando nós estivermos passando por esse processo, Davi diz exatamente isso: entregue suas preocupações a Deus e Ele irá te sustentar. Não permitirá que o justo venha a cair. Nada tem o poder de, parar a mão de Deus. Então nós não devemos ter medo, nós não devemos deixar o medo nos dominar. Sentir é natural, porém nós não podemos deixar com que isso nos afaste de Deus ao ponto de nós não confiarmos nele. Que nós venhamos entregar as nossas preocupações a Ele, crendo que Ele irá nos suster em todos os momentos. E terceiro e último ponto é a gratidão que ele tem a Deus, que é exatamente o que acabamos de ler. Davi, ele sempre voltava para agradecer a Deus, ele sempre se lembrava do que o Senhor tinha feito por ele. E aqui no verso 14 do 66, ele diz, ou melhor, no 13 e no 14, ele diz: entrarei em tua casa com holocaustos, pagar-te-ei com os meus votos que eu havia pronunciado os meus lábios, e dissera a minha boca quando eu estava na angústia. Ou seja, Davi, na sua tribulação, ele já estava maquinando agradecer a Deus quando ele o livrasse das suas tribulações.
Ou seja, nós devemos confiar em Deus e seguir esses pontos não simplesmente para que nós estejamos bem com Deus, mas sim realmente agradecendo de coração, confiando em Deus. Você pode hoje não ver a sua solução, o seu problema sendo resolvido, porém agradeça a Deus mesmo assim. Se Deus resolver ou não, que você possa ser grato a Ele, porque Ele te mantém de pé, porque Ele te mantém vivo. Era isso que Davi fazia. Ele disse que ele já tinha feito esses votos no seu momento de angústia, ou seja, antes de ser resolvido, ele já estava agradecendo a Deus, já planejava entregar os seus votos a Deus, que no caso eram os animais que ele queria oferecer como holocausto. Ou seja, nós somos chamados a ser como Davi. Esses 3 pontos são muito importantes, porque não adianta simplesmente a gente desabafar com Deus e falar como estamos nos sentindo se nós não confiarmos nele. E não adianta Deus nos resolver a nossa situação se nós não agradecermos a ele depois. Do que adianta, num momento de dificuldade, nós clamarmos a Deus, porém, quando Ele vai lá e se mostra que é por nós, nós não voltamos para agradecê-lo. Davi seguia esses 3 exemplos e por isso ele foi um homem segundo o coração de Deus, porque ele não era interesseiro, ele não usava a sua oração para que Deus o beneficiasse, tanto é que antes mesmo de o Senhor livrá-lo, ele já estava agradecendo. Ou seja, que nós venhamos falar a Deus nos nossos momentos de dificuldade, como nós estamos nos sentindo com o coração aberto, que nós venhamos confiar em Deus como Ele mostrou isso no 55 e que possamos sempre voltar para agradecer, independentemente se o problema seja ou não resolvido, que nós possamos ter gratidão a Deus, porque mesmo que as coisas não aconteçam do nosso jeito, nós temos motivos de sobra para ser gratos a Deus, e Davi reconhecia isso apesar dos seus problemas e das suas adversidades. E agora o que eu quero perguntar aos irmãos é como a gente tem lidado, como nós temos lidado com as nossas dificuldades. Será que nós temos realmente sido sinceros com Deus? Será que a gente tem sido realmente aberto o nosso coração, aberto o nosso peito para que o Senhor saiba como nós estamos nos sentindo? E nesses momentos, será que nós confiamos nele? Será que nós agradecemos a Ele porque Ele está nos mantendo de pé? Que nós venhamos pensar nisso, porque às vezes por algum momento ou por algum deslize, nós acabamos não confiando em Deus como deveríamos. Ou seja, que nós possamos usar esse exemplo de Davi para a nossa vida, para o nosso dia a dia, porque a dificuldade é o que mais vai vir, principalmente agora nesses tempos que as coisas estão acontecendo e nós estamos percebendo que o Senhor está perto. Ou seja, é o momento que nós mais devemos nos apegar com Deus. Para finalizar, eu queria dizer que algo que mais me chamou a atenção nessa passagem era como Davi ele realmente sentia a necessidade de estar perto de Deus. Ele sempre sentia a necessidade de falar a Deus como ele estava se sentindo, como as coisas estavam acontecendo com ele, e que nós venhamos ter essa sede também, sabe? Convidar o Senhor para estar no nosso dia a dia, convidar ao Senhor para que Ele possa lutar as nossas guerras, não para que nós lutemos, mas para que Ele lute por nós, porque só assim nós iremos vencer. E é isso que eu queria passar para os irmãos, que nós venhamos sair daqui realmente dispostos a confiar em Deus, a agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito e confiar nele independentemente da situação. E eu peço que os irmãos orem por mim, pela minha família, e que nós possamos meditar nessa palavra, amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.